Olá, eu sou a Samantha, este é o Arthur e você está no canal dele, nosso, o Cão que Lê. Se é a sua primeira vez aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje o Cão leu, gente, que livro, Um Inimigo do Povo, do Henrik Ibsen, um norueguês, um dramaturgo considerado, eu até anotei aqui, o pai do drama moderno, e ele nasceu em 1828 e morreu em 1906. Gente, que livro que... Sabe quando você não está esperando nada e ele entrega tudo e mais um pouco? A gente está falando de uma peça escrita há mais de 200 anos, mas que enquanto você está lendo, a sensação que você tem é já ouviu essa história antes, ou ela poderia estar acontecendo agora, ou que peça mais atual impossível. Ela é assim, vou acertar com a câmera. De certo modo, ela é simples, ela é gostoso. Essas edições da Príncipe são ótimas, eu faço propaganda porque elas têm uns preços acessíveis e elas são muito boas. Enfim, o Ibsen é conhecido pela Casa de Bonecas. Estou para trazer resenha aqui. Lá está em forma de teatro mesmo. Tem muita gente que não gosta e aqui, até aqui atrás, foi o texto do teatro foi adaptado em prosa. Então, quando você lê, é uma prosa curta, bem dividida. Nós temos espaçamento, uma fonte delicinha. Então a gente tem, como é uma peça de teatro, não parece em nenhum momento que você está lendo teatro para quem não gosta. Para quem gosta, ok, enfim, flui, não tem nada demais. Começa a abertura e a gente tem o sumário. A gente tem 5 partes e dentro dessas 5 partes alguns capítulos, mas que fluem, ó, tranquilamente. E a história vai dando sequência. Bom, pois bem, eu vou aqui no início ao enredo, eu quero muito que você leia esse livro. Eu queria que esse livro fosse adotado nas escolas de novo, vou bater aqui na tecla. Acho que o pessoal do colegial daria um excelente debate do o que é certo, o que é errado, opinião pública, enfim. Tem muita política aqui no meio, não vou mentir para vocês, e dá aqui para ser uma gama de interpretações daquelas... Tá falando de fulano, tá falando de... Ao mesmo tempo que, como é de 200 anos atrás, não tá falando de ninguém. Tem aqui os nomes, eu só vou... Não vou nem pedir pra vocês, eu anotei os nomes dos personagens para não trocar, porque a história gira em torno desses personagens. Vamos lá, Samantha, do que se trata? Convença-me a ler Um Inimigo do Povo. Pois, os nomes dos principais até são ok, mas como ele era norueguês, os nomes são noruegueses, né? Aí sabe lá Deus como pronuncia. Enfim. Bom, a gente tem... A história começa... assim, eu terminei de ler e depois eu voltei para reler de novo, porque aí você vai pegando detalhes que numa primeira passada fica... Talvez você não perceba. Não sei se fui eu, tá? Se foi coisa minha, ou se eu quis pegar mais detalhes que até então na primeira leitura não tinha, mas assim, eu acabei de ler num dia, ia ter trazido essa resenha ontem, e aí achei melhor dar mais uma lidinha. Desculpa a vertigem, gente, só tentar tirar aqui o livro para ver se o Arthur aparece. Eu me esforço para que ele apareça, porque não tem graça o canal sem ele. Bom, enfim. E aí, a gente tem um personagem principal que chama Thomas, ou Tomás, passei chamando Thomas. Ele é um doutor, é Thomas Stockmann. Isso é importante porque ele tem um irmão chamado Peter Stockmann. O Thomas, que para mim é o protagonista, ele é médico e tem total importância isso aqui. E o Peter, que é irmão dele, é o prefeito desta cidade, que pode ser qualquer cidade, você não sabe que cidade que é. Já há uma rivalidade entre esses irmãos, não vou mentir para vocês, já tem uma rivalidade. O Thomas é logo descrito, até separei como ele é descrito, porque então foi na segunda passagem que me chamou mais atenção. Ele tem quase 40 anos e o Peter é um pouco mais jovem, então eles estão na casa dos 30 e tantos, beirando os 40. E começando, você vê que o Thomas é
um médico bem conceituado, viajou muito o mundo, esteve em vários lugares, ajudou essa cidade que não é muito grande, é uma cidade ok. E o irmão nunca saiu, tudo bem. O irmão olha com desdém até para os sobrinhos dele, que o Thomas é casado com a Catarina, que é uma personagem bacana, casa bem com o Thomas. Eles têm três filhos. O Peter não tem nenhum ok. E tem também, eu até anotei este nome, Mortin Kill, que é o sogro, que é o pai da Catarina, é um pai adotivo, e que detesta o Stockman. Detesta o jeito que ele leva a vida, e que não é nenhum leviano, não é nada, tipo... É que ele não gosta da insegurança financeira, porque ele atende às vezes os pacientes e não cobra, tipo, ele tem um coração bom, sabe aquela pessoa boa? Pois bem, você fala, tá, então do que se trata? Então tem-se essa cidadezinha, tem-se um balneário nesta cidade que é o pivô de onde tudo vai se passar e do que leva a todos os debates. Eu não vou querer dar spoiler, então fica tranquilo para quem queira ler, e eu vou incentivar muito essa leitura. Para quem já leu, eu vou avisar e aí eu vou, sei lá, talvez fazer minhas considerações. Vamos ver como que se desenrola. Aí a gente tem aqui esse balneário. Começa a ser meio que jogado na história, porque tá tendo um jantar assim na casa do Thomas, e aí tá o Peter, aí tem esse nome aqui, eu não sei como pronuncia, mas eu guardei como Hovstad com H, que ele é o diretor da Voz do Povo. Então a gente tem um diretor de jornal, aí a gente tem um impressor, Aslaksen, essa que eu decorei. Ele é impressor do jornal, então ele trabalha junto com o Hovstad. E também o Aslaksen, ele é presidente da Associação dos Proprietários de Imóveis, guardem isso. O Mortin, que é o pai da Catarina, ele é dono de um dos maiores curtumes que tem próximo a essa cidade. Curtume, para quem não sabe, é quando você tira o couro cru ou a pele do animal e aí você vai transformar em couro para ser utilizado. E isso, quando você faz esse processo de limpeza, bem rasamente aqui dizendo, polui as águas. O balneário tá assim... Tá todo mundo falando e feliz, com expectativa, porque tá chegando a primavera. E aí, assim, os turistas vão vir, vão trazer dinheiro para a cidade, vai ser aquela alegria toda, os imóveis vão valorizar, vai gerar emprego, blá, 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 tá todo mundo feliz. E o balneário é bem falado, bem quisto, tá. Enfim, no começo você não sabe do jeito qual que é do doutor, tá lá, tipo, esperando. Porque como ele já tinha no ano anterior, por assim dizer, atendido muitos casos de tifo, muitos casos de febre gástrica, ele tinha achado que era um dos turistas. Depois, isso está logo aqui no capítulo 1, tá? Isso não é spoiler. Aí depois ele manda analisar esta água e não avisa ninguém. Só que lembrem-se, o Peter é irmão dele, que é prefeito desta cidade. E ele me pediu para avaliar, né, será que o problema está na água? Será que isso vai ter de novo? Com a melhor das boas intenções. Você vai acompanhando e você vai, não posso dizer, se identificando com ele, dizendo, gente, ele está certo, gente, ele está certo. Bom, pois bem, então a gente tem ele que aí descobre que a água está totalmente infectada, está cheia de micróbios, ele deixa isso bem claro, aí ele explica. Num primeiro momento ele explica para esse Hovstad, as Lasken, desculpem a pronúncia, do tipo, vamos então informar as pessoas, porque vocês são o único jornal que tem, as pessoas precisam saber o que está acontecendo. Depois as pessoas vão lá, né, se banhar, enfim, tipo, as pessoas vão adoecer. É este o ponto de partida dele, ele não tem interesse nenhum em nada, nenhum interesse financeiro, nada, absolutamente nada. E tipo, ele é até legal com o sogro que detesta ele é legal com todo mundo, sabe? Aquele cara bem quisto. E aí aqui, pra mim, eu daria assim uma outra abertura pro porquê do irmão dele não gostar dele. Enfim, aqui daria... Não sei porque essa peça não tá sendo encenada, ainda mais nos dias de hoje, nos tempos de hoje. Enfim, gente, vamos lá. Bom,
eu já poderia parar por aqui. Então tem o balneário, está contaminado, o médico descobriu, o irmão é prefeito, não gostou nada dessa descoberta, porque se essa descoberta vier à tona, cadê os turistas, cadê o dinheiro, cadê a grana, vai desvalorizar tudo. O sogro é dono de um dos curtumes que mais polui, então assim, tipo, ele tá sendo persona não grata dentro da família toda, para começo de conversa. Num primeiro momento, logo aqui nos primeiros capítulos, a gente tem o pessoal do jornal A Voz do Povo pensando, nossa, que legal, o doutor descobriu isso, né? Então merece uma nota. E ele, não, gente, não quero nota nenhuma, eu quero só que, né, que meio que as pessoas sejam avisadas, tal. Enfim, aí tem todo um debate da importância da imprensa, do jornal, enfim. E aí você vai vendo como as coisas vão mudando. Eu vou ler aqui um trechinho para dar um tom para você falar, nossa, não é nada difícil. Não, não é nada difícil mesmo. Só acho que eu tenho que tirar meu óculos porque... Quem já tá aqui um tempo sabe que eu sou... Eu separei aqui algumas coisas, porque eu não quero dar spoiler, e você não sabe o que vai acontecer até o final. E aí você fica assim, não é possível que as pessoas fizeram isso. Ao mesmo tempo que você se pergunta, mas isso está acontecendo agora, com a gente. Em vários sentidos, se você parar para pensar. Enfim, eu já tinha gostado da Casa de Bonecas, mas O Inimigo do Povo, que sensacional. Beleza, então... Deixa eu ler aqui um trechinho que daí já começando. Ó, só pra vocês terem uma ideia aqui, tô assim, peguei aqui uma página aleatória, assim, uma coisinha que eu grifei. Ó, perfeito, meu genro. O Morten falando pro Thomas Stockman. Atualmente nada se faz neste mundo sem ter o apoio da imprensa. Nada funciona se ela não está do nosso lado. Aí continua. Nós, porque está tendo uma conversa, né? Nós, da Voz do Povo, só estamos interessados no bem-estar de nossa comunidade. E nessas, um vai piscando para o outro, e o Dr. Thomas não está nem vendo a malícia no olhar e na fala das pessoas, mas até aí tudo bem. Aí ele vai explicando. Eu estou logo no capítulo 1, gente, não estou nem dando spoiler. Aí ele vai explicando. Isso tudo que eu já expliquei, não vou ser repetitivo, mas vamos lá, aqui, para eu dar o tom. Aí ele explicou tudo, aí aqui, o senhor afirma que esta água poluída vem do pântano contaminado pelos curtumes do Vale dos Moinhos, que é Vale dos Moinhos, o maior dos curtumes, que é do sogro dele. Então assim, ele está preocupado com a comunidade. Aí o amigo dele, o Hofstad, que é o diretor da Voz do Povo, diz aqui numa passagem: quando assumi a direção da Voz do Povo, afirmei que um dia acabaria com esse bando de aproveitadores que manda e desmanda em nossa cidade, como se a coisa pública fosse algo particular e à disposição de cada um deles. Bom, aí continua, não vou ler nada disso aqui. Bom, aí tem outro, como é que vocês sentiram o tom? Por quê? Porque como é uma prosa adaptada, tem muitos diálogos, então a leitura flui muito rápida. E a gente está falando de uma peça de 110 páginas, coisa rápida de ser lida. Ó, bem se vê que o senhor é um cientista, um humanista e conhece pouco do coração de homens como os que nos governam. Nenhum deles aceita de bom grado qualquer projeto ou ideia que beneficie ou crie gastos que beneficiarão a outros e não a eles. É por isso, meu bom doutor, que toda cautela é pouca e eu sugiro que seja uma coisa feita pelo maior número possível de pessoas e instituições e não somente o esforço pessoal de um único de nossos mais destacados cidadãos, disse Aslaksen, que é o impressor do jornal. Temos a imprensa e eu como presidente da Associação dos Proprietários de Imóveis. Beleza, então aqui nessa primeira parte, nesse começo, a gente tem o diretor do jornal e o impressor do jornal e da Associação de Imóveis do lado dele, do tipo, então vamos ver como a gente pode fazer, ó, você sozinho não é uma boa. Eles estão confabulando como fazer. O Peter tá desdenhando, tipo, porque aí o irmão recebe, escreve lá uma cartinha,
o irmão, né, o Peter recebe do irmão e, tipo, fica lá na prefeitura, deixa, depois vejo, coisa mais insignificante, e quem meu irmão pensa que é, subjaz isso também. E tem uma coisa muito interessante, então, que foi na segunda leitura que eu peguei, no início, quando foi construído esse balneário, e já tinha esse curtume que ia desse, não só esse, do Moinho, alguns outros, ele já tinha dado a sugestão, ele já tinha feito uma avaliação de que era melhor, tipo, a parte da canalização, que fosse feita de um outro modo. Só que esse outro modo, fica aqui na entrelinha, nós tem que pegar isso, esse outro modo geraria mais gastos, mais custos. E aí todo mundo achou que fosse assim, excesso de zelo da parte dele. Imagina, né? Que governante quer gastar mais pode gastar menos. Enfim, e ele tinha dado toda a ideia, sugerido, e aí nada disso estaria acontecendo. Tanto que no decorrer destes diálogos todos, ele vai pontuando que assim, tá, a gente descobriu que tem tem micróbios, a água vai adoecer todo mundo, mas não tá à vista de ninguém, então assim, não precisa ser dito. Aí entra um debate ético muito grande aqui, porque como não precisa ser dito para a população que vai se banhar? Aquela coisa, digo, não digo, não diz, porque a população não precisa saber, e se esse boato vai correr rápido, e aí as cidades vizinhas vão construir seus próprios balneários, enfim, e a gente vai perder a turistada, dinheiro, grana, aquela coisa toda, e gira muito em torno disso. No primeiro momento você pensa, ai que bacana, realiza ilusão, mas você pensa, ai que bacana, o pessoal tá do lado dele, enfim, o irmão vai cair por tabela, tipo, porque foi tudo avisado. Na hora que você vai entendendo que o irmão avisou, nada disso precisava estar acontecendo. E aí querem que remedie, mas remediar o quê? Se tem que interditar, se tem que tratar, se tem que agora recanalizar tudo, tipo, o trabalho é dobrado. E quem quer gastar? Pois bem, não vou contar mais. A história anda, agora eu só vou ler aqui uma parte assim muito, que eu acho que é bem assim, nossa, com 200 anos, né? Que visionário. Aí anda, a história não vai bem, não vai bem. E atente, a gente está falando aqui de uma imprensa que é a única imprensa da cidade, que não tem outro meio de se comunicar e que, mesmo ele querendo pagar para que seja publicado, se esta imprensa não quiser, porque não irá favorecer interesses de outrem, não será publicado. Então a pessoa não terá acesso. Sei lá, talvez nos dias de hoje ele seria cancelado ou censurado. Fica a pergunta para você ler e responder. Enfim, então eu vou dar aqui um bom tom para vocês de uma passagem bem interessante. Pode vir, Arthur, mas deixa meu óculos aí. Aqui a gente está gravando de madrugada, aí o cão quer dormir. Agora ninguém vai dormir, não. Agora nós vamos ler aqui para as pessoas. Peraí, neném, deixa aqui a mãe achar. Deixa aqui a mãe achar. Ó. Aí o Peter, peraí, Arthur. Aí o Peter, o irmão, dá meio que um grito na conversa que eles estão tendo. Não sei agora se o meu cabelo arrumou. Não, não faz seu charminho. Ó, peraí. Peraí que agora a mãe vai ler. Ó, prestem atenção nesse tom que eu vou dar. Espera, Arthur. Peraí. Vai lá na sua poltroninha comida. Quem tá aqui não sabe, mas ele comeu aquela poltrona. Enfim, vai ficar comida até que eu arrume. Vamos lá, ao tom da leitura. Não resta a menor dúvida agora, reclamou Peter. Ele está nos ofendendo. Não vou nem falar qual que é a ofensa, porque eu já falei quase 20 minutos. Agarram-se aos seus tolos jogos de poder. O poder pelo poder e nada mais. Destruir e apenas destruir. Nenhuma imaginação, nenhuma preocupação sincera com o destino de nossos cidadãos. Mas única e exclusivamente em ter o poder, mantê-lo a qualquer preço e se valer dele para seus interesses inconfessáveis. Quiser eu ter força ou capacidade para extirpar a todos como um tumor maligno num corpo forte e sadio. E aí vai esquentando a conversa, tem uma galera nessa conversa e vai nesse tom. Aí vou continuar aqui o tom. Aí o Aslaksen vira-se para o Thomas, que é o doutor, né? Stockman, censura nos olhos
E antes que dissesse qualquer palavra, o médico gesticulou apaziguadoramente e prometeu: não se preocupem, nada mais falarei sobre nossos governantes ou sobre aqueles que os servem ou se servem deles. Há algo ainda pior e mais daninho do que essa gente, até porque todos são passageiros. Mais cedo ou mais tarde acabarão por si mesmos e, espero, sem deixar vestígios. Acalmem-se, senhores, vocês não são a coisa mais perigosa para a nossa sociedade. Não são os seus atos ou a falta de ação de vocês que realmente se constituem em perniciosos inimigos da sociedade e de seu progresso. Os verdadeiros destruidores dos bons valores, os tenebrosos inimigos da verdade e da liberdade. Quem são? Perguntou alguém de dentro da confusão, que estava tendo um rolo. A maioria, senhores. A opinião pública, essa massa silenciosa e covarde que teme tudo, que prefere o fácil, que se esconde atrás dos oportunistas e malandros de toda a ordem, que preferem a ordem a qualquer preço e a qualquer custo, que se recusa a ouvir a verdade, que só aceita e concorda com ela quando esta se mostra conveniente. A multidão pôs-se a ameaçar, xingar e gritar. Enfim, vocês sentirem aí bastante o tom. Aí olha que interessante, vai ser a última coisa que eu vou ler e aí eu faço aqui para minhas considerações finais para quem não quer ler, senão eu vou estragar a experiência. Aí o Hofstadter, irritado, o Hofstadter que é o dono do jornal, pergunta: então não existe a verdade, doutor? Olha a resposta do Thomas. Não com a longevidade que todos acreditam ou querem desesperadamente acreditar que ela tenha. A verdade é coisa passageira e quando dura tempo demais, o suficiente para que as pessoas se agarrem a ela e se recusem a ouvir qualquer opinião em contrário, a ponto de lutarem para silenciar as vozes que discordam de seus pontos de vista, nada mais é do que uma falsidade, uma mentira. A vida é dinâmica, nós somos dinâmicos, pois somos transitórios. A verdade também o é. Verdades antigas nada mais são do que mentiras que a acomodação ou o jogo de interesses, o medo do desconhecido nos levam a venerar como a um Deus. Aí o irmão Peter disse: você não está dizendo nada com nada. E aí o irmão do Thomas rebate: muito pelo contrário, meu irmão, ainda estou nele. No assunto, porque o Peter disse: você não está dizendo nada com nada, fugiu o assunto, muito pelo contrário, ainda estou no assunto. Nunca me afastei 1 milímetro sequer, pois não é a verdade que é a maioria, a massa de medrosos, acomodados e coniventes que envenena as fontes de nossa vida e infecta até o solo em que pisamos? O senhor está fazendo toda essa confusão apenas porque a maior parte de nós não é tão revolucionária quanto o senhor e se dá valor a certas verdades reconhecidas, perguntou o Hofstadter. E onde já se viu verdades certas reconhecidas? Não existe nada mais precário do que a verdade, nada mais incerto do que a verdade. Verdades imutáveis são aquelas em que acreditamos, mas que não são necessariamente verdades. Enfim, e aí continua, e aí eu vou parar aqui para não estragar a experiência de quem quer ler. Deixa eu ver só se tem... Aqui, eu vou dar mais um tom, eu fui pulando, não vai estragar essa experiência não de vocês, é para vocês bem sentirem o tom. O que? Prefere que eles vivam... Mas aí alguém fala assim: mas e nossos filhos? Aí ele: o que? Prefere que eles vivam num mundo como o nosso, onde a hipocrisia é moeda de troca e um modo de existir aceito naturalmente pela maioria? Onde, bem manipulada, a justiça serve aos propósitos e interesses dos poderosos, onde pensar diferente é crime e a unanimidade o refúgio seguro para os acomodados ou para aqueles que não têm mais nada a ganhar e tudo a perder? Paro por aqui, para você que quer ler e não perder a experiência, mas é este o tom de conversa. E é agora eu vou pôr o óculos e farei minhas considerações e vou dar agora spoiler para quem não quiser ler o livro. Eu vou falar como ele termina e o que eu achei, mas assim, deixa aí nos comentários o que você pensou, porque você vê como 100 páginas diz muito. Se é uma peça de teatro de 1800 e bolinha, acho que é 1820 e pouco, a gente está em 2020 e pouco.
esses trechos que eu li, e eu tinha separado mais, mas olha quão atuais eles estão. Então, aqui até esse momento, o penúltimo trechinho que eu li, quando ele faz a comparação com a água, e que não, talvez nada mais seja tão perigoso do que essa verdade, que não há verdade absoluta. Ele deixa aqui muito claro, ele deixa muito claro essa questão de se acostumar, de se acostumar com o comodismo, com a verdade, assim, que esta é a verdade, que a verdade, que é aquela coisa, uma mentira muitas vezes repetida vira verdade, e depois que vira verdade, você também de certo modo se acostuma. Aqui dá para você entender nos dias de hoje, para qualquer lado que você queira, dá para a gente perceber claramente a classe política como um todo, como os interesses prevalecem. Aqui tem várias outras passagens, aqui já estou no ponto do spoiler, tá, gente? Então, assim, não continue assistindo, porque agora eu vou acabar com a graça, porque você fica se perguntando como isso vai terminar. Que era uma coisa para ter começado com, olha, gente, ali tá, tipo, tá adoecido, tá adoecido. E a gente tem, né, um inimigo do povo, me lembrou muito o exército de um homem só, porque é uma pessoa tentando abrir os olhos de tantas, e tantas se recusando a ver pelos próprios interesses, porque depois, aqui, o Thomas Stockman, o doutor, ele fala, eu pago para vocês publicarem meu artigo. E aí, assim, não, mas alguém há de querer publicar. Não, ninguém vai querer publicar porque não é do interesse dos governantes. Não é do interesse deles, que tem a imprensa ao lado e aqui a imprensa é só o jornal, para poder você deletar. Então você fica sem ter um meio de avisar, de comentar, de contar o que aconteceu. Enfim, você vê ele de mãos atadas e você vê ele tentando pelo bem de todos. E você vê como os outros vão mudando. Então, assim, em que momento eles foram coagidos por um alto escalão maior de governantes, no caso, vamos colocar assim, a não publicarem nota nenhuma, não falarem nada que o balneário está contaminado e que vai adoecer as pessoas, enfim. Aí a gente tem ainda mais para frente, aí algumas coisas vão indo, aí mais para, porque daí aí embola, que é a hora que você fala como que isso vai terminar. Bom, aí tem-se essa tipo assembleia, que é o máximo que ele conseguiu reunir, porque aí ninguém dá espaço para ele poder se posicionar. Só que vai todo mundo contra e a própria massa. As pessoas vão porque ouviram murmurinho o que tem no balneário, eu que vou vender não sei o que, eu que tenho uma pousadinha ali vou alugar, ele está estragando, então o que ele está falando? Como esta massa é conduzida, e aí lembra muito esses estudos que eu quero trazer, já disse aqui no canal várias vezes, de massa, né? Massa de manobra, e como elas servem, aqui tem um diálogo muito bonito, como servem aos interesses, e aí ele joga isso assim no ventilador. Deixa eu ver aqui. Ó, se eu não lhes der o dinheiro, a voz do povo denunciará o meu, digamos assim, empreendimento, acusando-me de desonesto, como hoje me acusa de ser um inimigo do povo, que aí nesta assembleia que teve, começaram a chamá-lo de inimigo do povo. Ele abraça os filhos dele, que são 2 meninos e uma menina, e abraça a esposa, que ela fala, vamos sair pelos fundos. Ele fala, não, ninguém aqui vai sair pelos fundos, vamos sair pela frente. E aí ele é apedrejado, sai sangue da orelha dele, dá maior dó, até porque essas pessoas que fazem isso foram pessoas que ele já cuidou, que ele já sarou em algum momento. Então você fala assim, nossa, a ingratidão é tamanha, e como as pessoas se recusam a ouvir a verdade se a verdade não cabe em seus próprios interesses. Então, se não é do meu interesse, isso daí para mim não vale nada. E aí é que a gente tem um representando uma minoria, representando, vamos colocar assim, os interesses, aqui dá para você até dividir, se você quiser ainda ir mais fundo ou cavar e abrir várias frentes, a questão do socialismo, a questão do capitalismo, para quem gosta, para quem não, aqui não tangencia de modo claro, é só uma vertente de discussão. Então, será que ele está querendo o bem de todo mundo e o pessoal, o restante é capitalista? Não é? Daria para ir por esse lado também, dá para ir pelo lado só dos interesses, dá para ir pelo lado da ingenuidade dele, que talvez o povo tenha, no sentido de algumas pessoas ainda têm
essa vontade de fato fazer o bem, mas logo no comecinho, quando eu li, a questão é tipo, você é um homem humanista, você não entende o coração dos que lá estão no poder, então fica aqui também. E aí ele faz tem uma defesa muito bonita, né? Eu separo pouco para já não ter muita coisa. Bom, enfim, aí já está já se encaminhando para o fim, para dar ainda mais, eu diria que é o plot twist da peça, o sogro, que já não gosta dele, chega e ele tá, como é que ele tá para morrer? Ele já tá em idade bem avançada e ele guardou todas as tipo ações, tem aqui a papelada, ele guardou as ações, porque tudo vai valorizar, tá todo mundo esperando isso, balneário, enfim, verão, e ele comprou assim tantas ações que quando ele morresse iria ficar para a filha, a Catarina, e consequentemente os netos. E aí quando tem esse bafafá todo nessa assembleia aí que deram esse espaço para ele, depois que vai embora, enfim, esse Mortin chega e fala, ó, tá aqui, tipo, meio que joga assim. E aí ele veio e fala, mas nossa, eu não sabia deixar tudo isso. Ia, mas tipo, ó, o que você fez? Jogou tudo na lama, agora tipo, é só papel que não vale nada, agora não vai ter um tostão. Então pense muito bem no que você vai falar. Ou se dá um jeito aí de se retratar, de falar que você errou, qualquer coisa assim do tipo. E aí ele entra também numa questão interna, moral, né, do tipo, realmente minha família não tem um aporte financeiro muito grande, mas é certo eu fazer isso? Enfim, aí tá que daí eu também não vou estragar essa experiência, daí pra você descobrir. Aí no fim do fim do fim, daí você fala assim, não é possível, não é possível. Aí as pessoas passaram a apedrejar a casa dele, aí ele não conseguiu mais trabalho, tipo, boicote geral pro doutor. No doutor, em tudo. Aí um dos filhos vai pra escola, apanha e aí, tipo, não é mais bem-vindo. Aí quebra uma vidraça assim na janela da casa dele, aí ele falou com a moça, a moça não voltou para trabalhar. Quer dizer, ninguém pode trabalhar, tem que todo mundo boicotar. Aí ele já estava pensando em sair da cidade mesmo, né? Do tipo, bom, então isso aqui a gente já não é bem-vindo. E atentem, é uma cidade que ele gosta muito. Justamente, ele viajou o mundo, coisa que o irmão não fez. Nossa, esse Peter é assim, é aquele irmão que você fala assim. Nossa, sabe? Sempre tem um irmão legal e um que não é, né? Impressionante quando são dois. Enfim. Aí você tem ele que viajou, mas que quis voltar e trazer todo o conhecimento que ele adquiriu. Não fala, não fica claro, enfim, é uma peça de teatro. Por que o irmão não foi, ou quem foram os pais deles, o que aconteceu, não. A gente só sabe que todo mundo que conhece os dois gosta do Thomas e não gosta do Peter. Fisicamente o Thomas é mais bonito um pouco, é descrito com seus olhos azuis e tal, e o outro é mais carrancudo, enfim. E aí no final, aí ele consegue falar com um capitão de uma embarcação, de um naviozinho ou um barquinho, algo assim, para levá-los embora. E aí tá tudo certo, né? Porque aí a casa é pedida também, do tipo, pode sair da minha casa. Então, assim, eles não têm casa, tem canto, não tem nada. Tipo, vocês são super mal-vindos por aqui, desarpem da cidade. E aí tá tudo certo, o capitão topou, volta lá no dia seguinte, a Catarina fala, nossa, o capitão tá na porta. E aí o Thomas já meio que pergunta, mudou de ideia? Não. Então o que aconteceu? Eu fui mandado embora. Aí sabe quando você fala assim, caraca, não é possível. Demitiram até o capitão que ia levá-lo embora. Então assim, não vai fazer nada, mas que? Vão matar? Bom, vontade aqui também da geral de exterminar não faltou. Aí você fala, então o que vai fazer? Aí é bem bonito, aí agora o spoiler do spoiler, no final, olha que bonitinho. Aí Thomas Stockman abraçou demoradamente, agitando as mãos para que Catarina, Petra e o segundo filho se achegassem um pouco mais e se aninhassem naquele longo e caloroso abraço que oferecia a Mortin. Aí não, aí tem aqui ó. Mortin e Elif é o nome dos filhos dele, a Catarina e os outros se entreolharam, preocupados. Primeiro falando de brigas na escola, pá, enfim.
Aí o pai disse... Tem uma história mó bonitinha que não vou falar, mas assim, o senhor é o homem mais poderoso do mundo, pai? Perguntou Morty intrigado. Nossa, aí o pai respondeu, sou, sabe por quê? É como termina aqui assim, sou, sabe por quê? Olha isso, gente. Porque o homem mais poderoso do mundo geralmente é o que está mais só. Nada mais tem a perder e tudo pode ganhar. E assim acaba a peça. Fica no ar essa questão do... Fica o quão carinhoso ele é com a família, o quão preocupado ele é com a família, mas com a família que se estende, a família que seria a cidade. Essa questão de tiraram tudo dele numa cidade, a cidade natal dele, que ele ama. O irmão cheio das cobiças, não só o pessoal da imprensa também, né, do jornal Voz do Povo, que não é nada Voz do Povo, e aqui tem uma passagem muito bonita que vale a pena você ler mesmo com esse spoiler, você está aqui até agora. E essa questão é verdade, né? Um homem sozinho é muito perigoso. Assim, me lembrando uma analogia, mas assim, um tiro bem longe, Rambo. Quando tiram tudo também, te larga essa própria sorte. Você não tem mais nada, você só tende a ganhar, né? Você só tende a ganhar, né? Só tende a ganhar. Porque se te tiraram tudo, na verdade ele é rico porque ele ainda tem a família dele, que é para onde que eles vão se mudar. Mas quando ele responde ao filho, agora eu sou o homem mais poderoso do mundo, primeiro caiu as vendas da inocência, o que é triste por um lado, mas assim, agora acorda que você não vai ser mais esse... É triste, né? Tirar o lado sonhador de alguém e mostrar a realidade como ela é, mas aí ele acorda, então agora ele se torna o mais poderoso sem ter poder? De fato, sim, porque também ele tem uma coisa que os outros não têm: conhecimento, né? Então, quando você junta o conhecimento com alguém que não fome de vingança, não é isso, não diria que ele tem isso, mas que pode ir para qualquer outro lugar e refazer a vida, os outros não teriam esta capacidade, estão atrelados a um sistema bem corrupto, repleto de interesses e que, se não forem feitas as vontades, que logo no começo, antes aqui do spoiler, o Rockstar ainda disse, não, imagina, eu quis ser jornalista para trazer a verdade, para publicar as coisas, enfim. E por fim ele fez tudo o que o prefeito queria, que era o irmão dele, então tem a treta familiar. Olha, daria para ser feito, daqui não tinha nem uma peça de teatro, daria para ser feita assim uma minissérie, assim, sabe, de cada um desses capítulos e desenvolver um pouco mais, fazer uma adaptação da adaptação, porque penso eu que vale muito a conversa, a discussão desta história nos dias de hoje, porque você não está dando nome aos bois nenhum, a cidade é extremamente fictícia e Balneário Curtuma, ele foi muito feliz de usar isso para retratar qualquer outra coisa que poderia ser, vamos colocar assim, ofensivo ou que causasse uma certa... repelisse um público. Aqui não tem ninguém que não vai gostar deste livro, que você vai se identificar com alguns personagens, vai ficar revoltado com outros, aí sim você pode fazer as suas associações, mas o próprio Ibsen não fez. Ele colocou aqui o Dr. Stockman, o Thomas foi muito feliz, e foi feliz também em colocar o Peter como sendo, eu diria, do lado oposto, faz um contraponto. Enfim, me chamou muita atenção, eu acho, quem sou para achar alguma coisa nesse aspecto, mas que se isso caiu nas mãos de Machado de Assis, ele pode ter sim lido, porque me lembrou muito o Alienista, mas o Alienista é uma versão B negativa daqui, quando o doutor vai internando todos os alienados, e por ele ser doutor, vai todo mundo deixando, enfim, trarei resenha aqui. Esse livro está aqui por algum canto. Um livro curtinho também, uma peça, né, um conto do Machado de Assis. E aqui não, aqui é retratado de outro modo. Enfim, não deixem de conhecer O Inimigo do Povo. Já dormi. Bom, gente, também já está tarde. Boas leituras.
E até os próximos vídeos aqui do canal. Ah, antes, se você ficou aqui até agora, por favor, se inscreva. É chato ficar pedindo isso, por isso eu deixo pro final. Mas se inscrever, se você achou legal e acha que será legal outras pessoas assistirem esse vídeo, essa resenha, conhecerem o canal, então um like me ajuda muito, um compartilhamento ajuda muito e um comentário do que você achou. Tá bom, gente? Então, a indicação de hoje foi O Inimigo do Povo, do Henrik Ibsen. Boas leituras e até as próximas leituras do Cão que Lê.